boas-vindas ao Pode Ativar, podcast da Lotus Desenvolvimento, que hoje vai receber uma convidada muito especial. Ela é administradora, fez gestão de pessoas, TI e acupuntura. Gente, tá muito interessante, então vem comigo nessa conversa, nesse Pode Ativar, que é o nosso café aqui, com a Mariana. Prazer em receber você aqui. Gratidão, Bia, pela oportunidade, por poder fazer parte desse Pode Ativar. Pode ativar! E eu gosto dessas pessoas animadas. Pode ativar, vamos fazer um brinde. Pode ativar! Muito bom! Mari, então fala pra gente como que foi a sua transição, o começo da sua carreira. Que, assim, parecia que ia ser uma coisa, depois foi outra, mas no final deu certo. Conta um pouco pra gente como que foi essa trajetória. Perto de encerrar o ensino médio, Bia, eu queria fazer engenharia genética. Olha que coisa, né? Queria mexer com genética, salvar vidas. Minha mãe tinha passado por um problema de leucemia e tal. Então, eu queria salvar o mundo. Só que a grana era curta, não tinha condições de fazer uma faculdade de engenharia genética. Na época só tinha... Eu nem imagino quanto uma que ficava no interior e era super concorrida em todo o Brasil. E aí eu participei de um programa que chama Programa Escola da Família, do governo, nem sei se existe mais, porque faz muito tempo já. Tamo junto, eu também fiz. Você também fez? Tínhamos já sinergias. Sim. E aí ele custeava 100% da minha bolsa. E aí eu fiz administração no primeiro momento. Comecei a estagiar no RH, né? E aí comecei a ter as interações com as pessoas numa consultoria pequena de terceirização de mão de obra, né? E aí quando foi, depois de 1 ano e meio, eu fui para um outro estágio numa multinacional italiana, comecei a entender um pouquinho de alguns sistemas, mexer em alguns sistemas até então, só sabia de mexer Word, Excel, essas coisas, né? Fazia cálculo de folha na mão, passei Ai, que horror! Pois é, e aí eu passei a fazer cálculo de folha no sistema, ó. Show de bola! E aí quando foi no final do meu estágio, foi bem na crise de 2009, quando... Não sei nem se você lembra, teve uma crise. Sim, Tem uma crise. Sempre tem uma crise no meio do caminho. Aí não tinha vaga, né? Não tinha vaga. Mas o meu gestor me indicou para uma oportunidade lá numa empresa que ele já tinha feito parte. E deu super certo. Eu entrei como terceira. Depois eu fui efetivada. E participei de uma implantação de sistemas. De RH, tudo meio correlacionado ali. E aí, foi bem interessante, porque eu ficava perguntando como funcionava e tal, queria saber, curiosidade, né? E aí, eu tinha um gestor na área que era de TI, ele falou, Mário, por que você não migra do RH para TI? Aí já me deu aquele choque, né? Porque eu falei, peraí, migrar do RH pra TI? Que é isso? Como é que eu vou? Um é mais pessoas, o outro é mais, tipo, desculpa aí, mas não é assim, né? É mais racional, tudo. Aí, em sequência, vem o universo conspira a todo momento, né? Veio uma oportunidade para eu ingressar na consultoria que prestava serviço nessa empresa. E aí, acabei sendo convidada com eles para integrar a equipe, custearam meus estudos, minhas certificações em TI, e eu super topei, e aí eu fiquei... Nossa, mas essas certificações eram muito analítica. Muito técnica, bem técnica. Eu, saía do trabalho, é até interessante falar, saía do trabalho, eu ficava das 6 horas da tarde até 11 horas da noite, estudando num lugar específico, fazendo uma certificação. Mais interessante, lembrei agora, eu fui uma das poucas que passei na certificação da academia que eu fiz. Foi muito bom, e não sabia nada. Não. Mas passei na certificação. E tinha muita conta pra fazer? Não, era mais a questão do código. Mais do código. Era mais do código. Você que não entende de TI, tá vendo? E talvez queira fazer transição, é só se empenhar. Vai. Exatamente. Nada como se empenhar. Se
dedicar. E olha que eu fiquei estudando bastante, viu? Estudei muito. E eram várias apostilas gigantes, assim. Dormia quantas horas por noite? É o básico. O básico, 6 horas. Não era 8, não era saudável, mas hoje já dormimos tranquilamente. Oba. Sim. E o que mais que aconteceu nesse período? Aí eu fui angariando outras posições, então entrei como trainee, fui para analista sênior, consultora, tal, e fui migrando de empresa. Fiz vários papéis dentro das empresas que eu fiz parte, então uma hora eu era suporte de sistema, outra hora eu era projeto, uma hora eu fazia intermediação entre TI e RH, então eu falava a língua de cada um específica ali, né? E foi bem bacana. E aí quando foi uns 5, 6 anos atrás, eu tive a minha primeira oportunidade para gestão de pessoas, para gerir uma equipe, na verdade, né? E foi bem bacana a oportunidade também era um gerenciamento para cuidar de sistemas, mas lidar com pessoas também. Então, já mesclou bastante, né, as carreiras. Já estava meio mesclada, mas ali mesclou as duas possibilidades, né? E isso meio que integrou aquela parte do RH que você tinha, a parte de TI que você se empenhou, batalhou, e era uma forma de ter as duas coisas juntas funcionando. Sim, juntas. Exatamente. Com seus talentos ali permeando. Sim. Que legal. E aí depois, nesse meio tempo, logo que eu recebi a oportunidade para fazer essa gestão, né? Meu pai, ele já estava acamado, mas ele ficou internado, então nesse momento ficou numa UTI e tudo. E aí eu ficava de manhã eu ficava no trabalho presencial com a minha equipe, que eu tinha acabado de receber. E aí na parte da tarde eu ia pra UTI visitar meu pai e depois voltava e fazia uma gestão à distância. Já estava trabalhando lá no home office. Muito tempo. Isso faz uns 6 anos. Então, não faz a conta. Eu não sou da conta, vai. Já estava mais no home office, fazendo uma gestão à distância e graças aos céus, ao Deus, ao universo, foi uma empresa que me ajudou bastante nesse sentido, tanto na transição minha de carreira, de um cargo mais operacional para um cargo de gestão, e também nesse momento que foi bem difícil com meu pai, né? E aí, nesse momento aí, eu já vinha, como meu pai ele ficou acamado muito tempo, eu tinha despertado dentro de mim, de novo, quero salvar o mundo, quero salvar meu pai, né? Sim. E aí eu já vinha buscando há muito tempo atrás terapias alternativas, complementares, integrativas, para que eu pudesse fazer nele que ele se sentisse bem. O mais interessante de tudo isso foi que quem se sentiu bem fui eu. Você foi pelo outro, eu fui pelo outro, mas foi pra mim, assim, caiu tudo perfeito e transformou muitas coisas, né, na minha vida. Muitas coisas passaram a fazer sentido. E aí meu pai veio a falecer, né? Umas semanas antes eu tinha me inscrito na jornada de transformação, que falava dos arquétipos. Eu falei, olha, esse curso é pra mim, porque vai correlacionar com as coisas do meu trabalho, minha posição nova, né? E até lá vai dar tempo de eu participar. E aí foi quando uma semana antes meu pai faleceu, né? Mas mesmo assim alguma coisa me cutucava que eu tinha que ir no curso. E aí, pra quem não sabe, né, a gente já se conhece, já tem um bom tempo. Sim, sim. E naquele momento, engraçado como são as coisas, né? Porque naquele momento eu tava fazendo algo que era de transformação pra mim também e uma superação. Por quê? Eu tinha feito também, talvez as pessoas não saibam, mas né, porque às vezes me conhecem, mas segredos revelados. Vários vezes. Porque, né, me conhecem também do RH, fiz administração, MBA em gestão de pessoas, que foi onde a gente se conheceu na GV e tal. Só que dentro disso eu fiz a formação de coach. E eu tive, na verdade, nossa, será que eu falo isso? Aquela segundo episódio. Eu tive uma expansão de consciência.
Então, depois da formação, eu comecei assim, eu via você e eu via alguma coisa diferente. Então, me passava uma energia positiva, eu via você meio que uma luzinha. Mas você não tava tão bem, eu também via. Eu falei assim, eu não quero isso não. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o reiki. Você também é reikiana, né? Sim. E aí, tá vendo? A gente vai. Tem vários pontos em comum. Aí eu fiz a formação de reiki, mas na verdade, pra mim. Eu também que você faz, mas você foi pelo outro, eu fui pra mim. Eu falei assim, eu não quero mais ver nada. Eu quero me blindar disso. E eu fiz essa formação, eu comecei a atender, você tá vendo? Foi pra mim, mas eu comecei a atender algumas pessoas. E eu tava naquele momento, saio da empresa, não saio da empresa. Eu falei, tá, quero sair, mas eu não quero ser uma coach que vai focar em carreira. Todo mundo, tá vendo? Sim. Né? Que vai focar em carreira e tal. Eu falei assim, eu quero ser uma coach holística. E eu falei assim, não vou me posicionar como coach holística. Então eu falei assim, mas eu só tenho reiki, como que eu vou fazer isso? Então eu fiz a pós em psicologia transpessoal. Eu falei assim, eu posso ser uma terapeuta integrativa também, entender mais essa questão da energia e tudo mais. E aí, como eu já tinha feito a formação de coach, eu falei assim, não quero fazer, tipo, o meu TCC com, tipo, estudo bibliografia, sabe? Eu falei assim, isso eu já fiz bastante, quero outra coisa. E eu fiz o quê? Estudo de caso atendendo as pessoas. Lógico, eu perguntei se eu poderia fazer estudo de caso. Sim. E eu atendi pessoas, se não me engano, foram 9 pessoas com as 5 sessões com os arquétipos. Pra quem não sabe o que é arquétipo, é algo que vem do inconsciente coletivo. A Mari sabe que ela já fez um monte de coisa. Inconsciente coletivo, que traz do Jung, né? Que tem aqueles padrões idealizados, né? Se a gente pensar em mãe, já vem toda uma construção de mãe. Carinho, cuidado, amor. Mesmo que talvez sua experiência com a sua mãe não tenha sido essa. Mas é aquele arquétipo, tá bom. E aí eu fiz que são os 4 arquétipos, né? O curador, o visionário, o guerreiro e o mestre. E aí e na última sessão era o encontro de todos. E eu falei, mas eu queria tanto trabalhar. E deu um efeito positivo nas pessoas, que foi aumento de bem-estar e tal. Aí eu falei assim, mas eu queria fazer em grupo. Será que isso funciona em grupo? E foi quando surgiu a jornada da transformação. Caramba! Então, assim, na verdade, é tudo uma construção. É como você foi falando da sua carreira, eu falei, é verdade, assim, não surgiu do nada. Surgiu através de todo um processo, na verdade, que foi sendo construído. E aí eu fiz a primeira jornada da transformação com aquele medo de será que vai vender? Porque é uma coisa muito fora. Disruptivo. Vou falar de arquétipo, falar de energia e ainda isso vai ter conexão com a carreira. E aí depois que na minha cabeça eu falei, gente, eu tô falando de carreira, mas na verdade, assim, não dá pra fugir, na verdade. É minha missão, carreira, mas de uma forma talvez disruptiva e cuidando do ser humano como uma forma um todo. E aí teve essa conexão que eu comecei a divulgar no Facebook e você viu. E eu falei assim, né? Vamos ver, e você comprou. E quando você falou que seu pai tinha falecido, eu falei, meu Deus, eu lembro de ter... Eu falei assim, Mari, meus sentimentos, assim, eu lembro que ele nem falou por telefone, foi por mensagem, né? Foi por mensagem, falei assim, olha, vai do seu coração, você sentir, fica tranquila. E era a primeira turma. Aí eu falei assim, então... Assim, vai do seu coração. E pra você acha que foi um momento de superação? Como que foi isso pra você, Mari? Foi porque eu tava muito naquela confusão mental, né? Aquele momento tenso de perda, de não saber pra que rumo ia, né? Na vida. Já não tinha minha mãe, tinha meu irmão casado e eu sozinha, né? E minha vida sempre era o trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. E aí quando veio a oportunidade, calhou de ser uma semana depois, eu falei, não, eu preciso ir, que eu preciso mudar. Preciso ter um direcionamento, alguma coisa vai acontecer ali que vai me direcionar.
E aí, dito e feito, né? Participei do primeiro dia, foi assim, sensacional. Lógico, veio muita emoção junto, tudo, mas foi um divisor de águas, assim, ter te reencontrado no momento que foi difícil pra mim, mas que direcionou muita coisa, muita mudança na minha vida, né? Depois eu acabei participando de todos os workshops, né? Que eram 4. Eram 4, né? Isso. Participei dos 4, conheci a metodologia dos arquétipos, me apaixonei. Ainda nem era app, né? Era só os arquétipos. Era só arquétipos. Dor, todos lá, o guerreiro, porque eu era muito, quem não sabe, né? Mulher guerreira, vou fazer tudo, vou resolver tudo, e não pensava em mim. E ali eu fui interiorizando várias coisas, né? Na sequência da jornada de transformação, acabei participando com você, fazendo as sessões de coaching de propósito de vida, que também foram magníficos para que eu pudesse significar várias coisas. E ali eu identifiquei também mais uma coisa, né? O propósito que me move na vida, que é cuidar de pessoas, transformar a vida das pessoas também. Você acredita que eu lembro dessa sessão? Eu lembro da gente lá nas poltronas roxas. Verdade, poltronas roxas. Poltronas roxas. E a gente fazendo, eu com o seu material na mão, fazendo o Ikigai. E aí a gente foi fazendo, porque tinha tido toda uma construção, a gente foi fazendo. E quando chegou no meio, que você falou, é transformar pessoas. Foi muito impactante aquele dia. Portanto, é que vira e mexe eu lembro do momento. Daquele momento, tipo, aquela construção, sabe? Aquelas poltronas roxas e a gente sentada e você tendo essa consciência de transformar vidas. Sim. E aí, depois de tudo isso, agora continuei fazendo meus cursos, né, de terapias, o reiki, fui fazer acupuntura, fazer floral de barro, fazer um monte de coisa. Dietoterapia, várias coisas. Depois de quase 6 anos, mais ou menos, eu tô a abrir meu CNPJ. Grande desafio de ser empreendedora. Mais uma transição, né? Então já temos aí a Mari Moreira Terapias Integrativas surgindo. Em breve teremos novidades. Quando abre? Já tem dia? Provavelmente Setembro. Então acompanha lá. Vai ser no seu arroba mesmo? Eu vou fazer uma arroba à parte. Mas vou ficar no meu. Não, é só pra pessoa já te seguir, né? Isso é importante. A gente vai colocar o arroba depois. Tá, legal. Nossa pessoa editora vai ajudar aqui. Sim, nossa equipe técnica. Top. Mas super legal, assim. E por mais que o espaço ainda não esteja 100% concluído, já atendi algumas pessoas e assim, eu não vejo, quando eu tô lá no espaço, eu não vejo a hora passar. Quando a gente faz aquilo, não que eu não goste do que eu faço, muito pelo contrário, gosto e sou grata. Mas tem momentos da vida, a vida é cíclica, né? Então tem momentos que você precisa ir para um outro rumo. É porque aquele ciclo se fechando, e pra quem não sabe, ela tá na vida dupla ainda. Então assim, né? Tá naquele momento e assim, né? Encerrando, e às vezes assim, não é que vai fechar completamente pra abrir outro, né? Ele vai se fechando para abrir outro, e eu tenho certeza que você transformou muitas vidas nessa caminhada como gestora que você teve, e ainda mais uma área tão técnica e tão estereotipada, assim, né? Não, aquela pessoa séria e que tem um humor estranho, que tem toda uma questão, e você acho que também foi disruptiva nisso. Sim. E agora indo para o seu espaço. E como que é? Assim, quais são os atendimentos que você vai fazer? Me fala um pouquinho agora, curiosidade. Tem tanto atendimento presencial quanto atendimento online, né? No espaço. E a ideia não é que eu atenda, por exemplo, só acupuntura ou só floral. Não, eu vou entender ali no dia a dia com o paciente, fazendo anamnese, o diagnóstico,
para entender para aquele momento, qual é a melhor terapia a ser empregada. Então, não tem aquele pacote, vou fazer 10 acupunturas. Não, são os momentos. Entender se precisa de uma dieta também. Então, tô muito mais focada. Já apareceram vários casos, assim, de criança, de idoso, e focada na saúde da mulher. Então, alguns casos de fertilidade também. Olha que interessante. Vou transformar vidas e ajudar vidas florescerem. Sim, total. Muito legal, Mari. Muito legal. E você vê que tudo foi sendo uma construção, né? Pra você chegar nesse ponto. Sim. Muito legal. E bacana, né? O que você comentou um pouquinho antes da questão de TI é uma carreira muito técnica, RH é mais humano. É engraçado, né? Porque as pessoas, quando me olhavam quando me olham ainda, né? Eu ainda atuo na área também. Quando me olham como gestora, elas falam, mas você é diferente. Aí eu falo, eu sou diferente. Eu sou diferente mesmo. mesmo. Eu sou diferente mesmo. Eu sou muito boa. Sim. Porque eu tenho esse olhar humano, não é só o lado técnico, realmente. E ao longo da minha carreira de gestão, eu já consegui transformar realmente muitas vidas, né? Isso que eu ia falar, porque eu lembro que quando você... dessa cena aí que tem na minha cabeça de transformar vidas, que é naquele momento, que também faz bastante tempo, né? Assim, mas hoje já dá pra fazer alguma coisa pra um caminho, né? Que sim. Eu lembro até que depois, eu acho que teve sessão depois dessa, que essa foi muito marcante. E aí eu lembro de uma pessoa que você começou a olhar mais da sua equipe, que tava complicado, e você pensou, opa, né, tem coisa aí, e você conseguiu ajudá-lo naquele momento, fazendo a sua parte, porque também tem a parte da pessoa. Sim. Uma das coisas bem interessantes que eu aprendi no coach, eu não olhava mais as pessoas no olho, não tinha aquela atenção plena, eu era muito automática de fazer tudo ao mesmo tempo, eu não vivia os momentos, né? Não que em determinado momento da vida isso não aconteça, lógico que aconteça, mas eu tinha completamente perdido essa questão de olhar no olho, sentir a pessoa, e com o coach eu me abri mais para ser mais receptiva, para que as pessoas pudessem me contar, né? E aí tem realmente um caso bem interessante de uma pessoa da minha equipe que tinha, eu nem sabia, assim, sabia que tinha alguns problemas, tal, em família, e aí numa das conversas que a gente teve, a pessoa acabou me revelando um problema de drogas, com vícios, e eu consegui encaminhar a pessoa para um tratamento, para acompanhamento, e eu já fico tão feliz quando eu olho a pessoa no Instagram com a família dela. Sim, foi magnífico. Esse é um dos casos que a gente transforma. Sim, né? E porque isso é o propósito. O propósito, muitas vezes a gente define muito como a forma. E não é a forma. É o que você está disposto a fazer. E em cada momento da nossa vida, vai ser de uma forma que é a missão, né? É o como faz. Mas o porquê faz. Sim. Ai, mãe. Foi lindo. Foi lindo. O mais engraçado de toda essa trajetória, né? De mudança, transição de carreira. Eu só me dei conta de tanta transição de carreira que eu fiz no final do ano passado. Não que eu não tivesse consciência, mas assim, eu parei mesmo pra refletir. Tava indo pra um treinamento. Porque eu gosto de estudar. Gosto de estudar. Aí eu tava indo pra um treinamento, tava dentro do Uber na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. E aí eu falei, nossa, mas eu já trabalhei na outra ponta, na Marginal, já trabalhei aqui eu fazia tal coisa, aí eu já fazia outra coisa diferente. Aí eu até chorei na hora, porque eu falei, caramba, você já passou por tanta transição na sua vida. E lógico que bate um medo, eu nunca fui empreendedora, apesar de ter pessoas empreendedoras na família. Bate aquele receio, né? Você sabe muito bem, melhor do que eu. Você já passou por isso, eu tô passando ainda. Então, e eu comecei a chorar, emocionada, tal, aquela coragem. Eu falei, você já fez isso várias vezes. Fica tranquila. Você tá aí
esse conflito todo, né? E assim foi transformador mesmo. Quando a ficha, aquela ficha que é do tamanho, eu não sei. Exatamente. Eu senti um orelhão gigante caindo várias fichas. Tem gente que não vai entender, né? Porque não pegou a época da ficha, isso já revela a nossa idade. Desculpa, gente. Hoje tem celular. Hoje nem telefone fixo mais tem. E a gente achava a inovação quando virou cartão a ficha. Exatamente. Tanta coisa de evoluiu, né? Evoluiu. Muito bem. E hoje, nesse espaço que você percebe, você vê que essa transformação ela acontece de uma outra maneira e que agora é um caminho que te dá esse flow que você falou, você nem percebe a hora passar e acaba fluindo, gerando essas transformações. Sim, é uma energia muito boa quando a gente tá no nosso propósito. Né? O propósito de uma outra forma, que o propósito era exercido de uma certa forma, acontecia, mas agora é muito mais focado, né? Porque você, pelo que eu entendi, né, você vai no problema específico e aí você compõe totalmente customizado para aquela pessoa. Não é aquele negócio, né, tipo receita, né? Faz isso. Não é receita de bolo, não. Tipo, vai acontecendo. Isso mesmo. Que top. E pra gente ir, gostaram, gente? Coloca aí nos comentários, por favor. Comenta. Tem a pergunta. Tem a hora da pergunta. A hora da pergunta. Então, lembra que algumas pessoas colocaram lá no Instagram, que é o Bianca Souza _Lotus, algumas perguntas e algumas foram selecionadas para serem respondidas no nosso episódio de hoje. Então, a primeira pergunta. Como saber se minha transição vai dar certo? Olha que bacana! Como saber se minha transição dá certo? Então, Bia responde e a convidada complementa. A transição, ela, como na nossa vida, ela pode dar certo, pode dar errado. Isso não tem como te garantir, olha, faz desse jeito que vai dar certo. Agora, uma coisa que vai te ajudar muito é você entender quem você é e o seu propósito, quais são seus talentos, quais são suas forças. Porque a partir do momento que muitas vezes a gente não respeita os nossos valores e quem a gente é, talvez você vai fazer uma transição por um motivo errado. E aí esse motivo errado, de repente, ele depois não vai se sustentar. Por exemplo, eu vou fazer a transição só por conta do dinheiro. Tem uma parte da nossa vida que o dinheiro é importante e ok. Só que vai ter uma parte que isso não vai ser o suficiente. E aí você vai entrar nesse mesmo processo. Então, assim, a chance de dar certo é quando você tem essa parte do autoconhecimento e conecta com o propósito. Pelo menos é dessa vivência de 10 anos de atendimento que eu percebo. Agora, e que aconteceu comigo e com as pessoas que eu atendi. E agora eu quero saber, Mari, você que também já passou por várias transições, algumas conscientes e não, complementa. Sim, o que você falou do propósito é muito importante, né? Porque se você não estiver seguindo realmente a sua essência, não vai funcionar, né? A tendência, não que não funcione, mas a tendência é que ao curto prazo, tem algum problema aí, né? Você se desanime na sua jornada. E assim, vão ter desafios, vai gerar medo, vai gerar questionamento, a sociedade ou a sua família em volta vai questionar, tipo, por exemplo, você vai sair de um CLT pra super seguro e confortável pra viver um sonho, tipo, isso não dá dinheiro não sei o quê. E quem disse que não pode dar certo, né? Quando a gente faz o que a gente realmente gosta, o que veio pra fazer, tudo se transforma, as coisas vão acontecendo, vão chegando as pessoas certas para fazer acontecer e alavancar os sonhos, né? Então, é muito importante que esteja seguindo realmente a sua essência e não uma tendência de simplesmente ganhar dinheiro, né? É o propósito. O propósito, ele vai gerar tudo isso para você. Vai trazer calma, vai trazer amor, vai trazer prosperidade. E de uma forma fluida.
Você falando nisso, até lembrei, né? Tem uma pesquisa que fala sobre isso, que primeiro a gente é feliz pra gente conseguir essa tal da prosperidade. Eu sei que tem muita gente que vai falar, não, mas eu preciso de dinheiro. Sim, eu preciso. Só que nessa fluidez, o dinheiro vai acontecer de uma forma mais fluida. Sim. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta. O que... Eu acho que de alguma maneira a gente já respondeu. Pois é. O que pode facilitar minha transição de carreira? O que pode facilitar é você procurar um profissional especializado e provavelmente na área que você queira fazer essa transição. Ele tem essa parte toda do autoconhecimento, que é muito importante, e tem que vai ser uma parte de autoconhecimento, mas também uma parte de mentoria. Qual é aquela pessoa que já fez especificamente essa transição e que vai poder te ajudar? Acho que pode ser 2 caminhos, né? Uma parte que é do autoconhecimento e uma parte de uma pessoa que é mentora que já passou por aquela situação. E você, Mari? O que você acha? Os 2 pontos são fundamentais. Primeiro, a sua dedicação, o seu buscar o conhecimento. E segundo, tendo mentor, tendo pessoas para facilitar esse caminho, que já passaram por essa jornada e vão minimizar os impactos que você vai ter, porque impactos vão ter ali percalços, é fundamental. É muito importante sim ter um mentor, ter uma rede de apoio ali, de facilitadores, se conectar com essas pessoas que já atuam na área, né? Eu vejo que há muitas pessoas que acreditam no seu sonho, porque vão ter aquelas pessoas que vão... Não é nenhuma intenção negativa, às vezes é uma intenção muito positiva, de muita proteção, né? Não vai, não arrisca, não... Isso. Né? E aí vão ter pessoas que de repente já fez o caminho que vai te apoiar. Não, vamos lá, eu tô junto com você. E que essa rede de apoio pode ser um profissional, pode ser alguns amigos que ainda também acreditam no seu sonho e a sua pessoa companheira ali, né? A pessoa que você tem relacionamento. Eu vejo muito isso por mim, né? Tem momentos que eu falo, meu Deus, socorro, vou voltar pra RH. Já pensei nisso, viu, gente? Por quê? Eu falei assim, não, eu tô aqui, às vezes não tá fluindo. Mas se você não tô com um número de clientes legal e tem gente lá falando, volta aqui pro RH, não sei o que, faz isso aqui. E aí eu falei assim, acho que eu vou voltar. Coitado do meu marido, né? Você acha que eu vou voltar? Aí ele foi até engraçado que um dia ele falou assim, Bianca, vou ser bem sincero com você. Eu acho que pra você é propósito, não é só dinheiro. Então, calma, respira. Então vão ter pessoas que vão ser muito importantes na jornada para você compartilhar coisas que você não vai querer compartilhar com qualquer pessoa. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque talvez se eu voltasse, não quer dizer que eu não cumpriria meu propósito lá de ser disruptiva na parte de liderança, que é ajudar as pessoas a encontrarem seu propósito, que agora eu mudei um pouco, porque antes eu falava que era coach de propósito de vida. E aí eu entendi que isso talvez não seja tão comercial, a gente muda um pouco, mas não quer dizer que eu não trabalhe para a pessoa encontrar seu propósito, para ela ter uma liderança melhor, que tem os arquétipos ali que podem ajudar, mas é de uma outra forma. No RH, talvez, dependendo da cultura da empresa, eu não poderia ser dessa maneira. E quando às vezes você vai, como no meu caso, numa consultora de fora, parece que aceita muito mais fácil. Impressionante! Então, tem isso, né? Essa parte das pessoas que apoiam seus sonhos e o seu cuidado. E eu lembro que o que me deu força mesmo para seguir com que é um outro podcast, o Método AP, foi depois de uma terapia que eu fiz com Douglas, que também não tinha pensado, mas acho que vale a pena trazer com um podcast. Vale a pena. E então pensar nisso, né? Que essa rede de apoio vão ser algumas pessoas, vão ser seus mentores e vão ser pessoas que estão bem mais próximas também de você. Então tem que ter essa rede de apoio. Você colocou, eu acho que é muito importante, porque nesse momento que às vezes você quer desistir, tem alguém que está confiando mais do que você, às vezes naquele momento. E a Bia é super facilitadora. Faz parte da minha rede de apoio. Sim, vamos super. Verdade. Não, e porque assim, eu fico vendo assim o potencial da pessoa e falo, gente, mas tem que ir mesmo, vamos junto.
Ah, a pessoa às vezes tá com uma vergonha. Vamos fazer a primeira live? Ah, sim. Primeira live, primeira tudo. Vamos fazer, vamos lá, eu tô junto com você. Porque eu vi que o quanto fez diferença na minha trajetória, então eu sou a pessoa que vai ali quando você tiver, né? Ah, eu não tô acreditando. Não, mas eu acredito em você, então vamos juntos nessa jornada. Muito bem, passando agora para a parte inspiração. Mari, qual é a mensagem que você pode trazer para a turma, para quem está nos assistindo, que pode ser uma parte de inspiração, incentivo, para quem talvez está numa transição, mesmo que não seja tão disruptiva quanto a sua? Não, doida. Mas o que você acredita que vai ser importante, uma mensagem que você pode inspirar a turma? Bom, o caminho ele não vai ser fácil, não precisa ser sofrido. São ciclos que a gente passa na vida. Vai gerar um pouquinho de ansiedade, aquele medinho, aquele frio na barriga. Mas o principal é acreditar no seu propósito, seguir o seu propósito, se dedicar, estudar e contar sim com uma rede de apoio, com mentores para te ajudar, para facilitar o caminho, que é super importante. E não tenha medo. Tudo acontece, passa por amor às coisas, que você vai ver tudo se transformando à sua volta. Siga a sua essência, o seu propósito, que vai dar tudo certo. Gratidão! Cada dia. Gratidão pela sua presença. Muito especial você estar aqui depois de Muito feliz. Depois de tantos anos. Mas a gente se mantém conectada porque acredito que é por propósito também e Sim. Nada acontece por acaso. E eu tô muito feliz que eu tenho certeza que você inspirou muita gente. Muita gente. E quando você falou do medo, muito interessante, porque qual é o contrário do medo? É a coragem. E a coragem, ela vem o quê? Muito do coração. E pode ver, quando a gente fala da gente, a gente volta pra cá, né? Assim, Sim. Por quê? Tá dentro do coração. Então, como a gente vai vencer o medo e como que eu faço também? Porque vem medos, às vezes, tá, o coração. Não é à toa que o coração tá bem aqui no meio, né? Pra equilibrar todo esse corpo, essa mente, esse andar, essa caminhada. Sim. Então, vamos juntos no Pode Ativar? Vamos? Então, ó, 1, 2, 3, a gente fala Pode Ativar. Aí, bem. 1, 2, 3. Pode ativar!